Então o Duda é o nosso primeiro convidado, depois de uns probleminhas técnicos aqui, foi mal. Normal, cara. Eu tô sempre gravando com a minha mãe também, já teve de tudo, até eu já esqueci. A minha mãe foi entrevistar o Danilo Gentili, foi o maior difícil de conseguir agenda pra ele e tal. Eu que fui gravar tudo, só que a gente não tava com o equipamento oficial. E aí, cara, no dia da gravação eu esqueci de ligar o gravador. Na entrevista, eu botei o gravador na frente e esqueci de dar o rec na parada. Então ficou o áudio da câmera. A sorte que eu boto a câmera com um microfonezinho especial, assim. Mas mesmo assim não se compara um áudio. Não, exatamente. Mas isso aí a gente consegue tirar, extrair o áudio depois e coloca no Logic da Apple para mudar. Eu só quero ter certeza que o áudio está gravando, o vídeo está gravando aqui também. Tá gravando. Tá gravando, aí tá certo. E aí, pô, minha mãe, 40 anos de televisão, Danilo lá bombando de audiência, e eu fui assumir a resposta e esqueci de ligar o gravador. Foi ridículo. Tá vendo? Não é só a gente aqui, não é só você aqui. Não é. Até o Duda aí, o profissional, acontece nos melhores. Sim, mas é assim que é legal. O importante é o conteúdo, né, cara? Você não pode perder a oportunidade de gravar quando você tem a chance. Muito mais importante do que os detalhes técnicos, assim, né? E aí a ideia surgiu, eu e o Paulo ano passado em Nova York, logo depois da luta dele. A gente conversou vamos fazer um podcast, porque é uma coisa que não pegou no Brasil ainda. Sim. E aqui tá, assim, aqui nos Estados Unidos é a principal fonte eu vou dizer que deve estar em segundo ou terceiro lugar já de fonte de notícia Incrível, né, e entretenimento em carro, assim, a galera já não escuta rádio mais, o rádio deu uma caída brava aqui. Não, porque agora o próprio rádio já entra na internet de alguma forma. Exatamente. Você pega o podcast do Joe Rogan, por exemplo, que fala de não só de MMA, mas de vários, sobre tudo. Cresceu muito, cara. Ele tem mais audiência que CNN, que Fox, 30 milhões de downloads por dia, fazendo $80 mil por podcast. É o trabalho do cara agora. O cara se dá o luxo de não fazer tantos eventos do UFC mais. Não quer mais viajar, ele só faz evento, ele só faz pay-per-view e aqui nos Estados Unidos, se for a Fox ele não vai, se for internacional ele não vai. E o cara grava 4 podcasts por dia, tem 10, 20 milhões de downloads cada podcast. Ele grava sem tempo, né? Então, tem podcast de 3, 4 horas. É incrível, eu olho no YouTube, eu assisto mais pelo YouTube. E aí eu falo, não é possível, deve estar errado, deve ser 30 4 horas, 3 horas. E o cara puxa uma conversa assim com qualquer um sobre qualquer assunto. E o Tim Ferriss também faz isso bastante. Isso, né? Que é um outro bem grande que tem aqui. Esses caras estão vivendo de podcast e dão muita audiência e o conteúdo é muito bom. Aí a gente pensou em fazer uma coisa voltada para o MMA, combate esportes, essas coisas no Brasil. Porque não tem ainda, tá engatinhando. Tem uma demanda... Não, a demanda é muito grande, falta ainda, né? Tanto conteúdo como tem aqui, lá no Brasil, sobre MMA, sobre o esporte de lutas. Sim. E você... No seu caso, você falando, porque não quer diferente. saber, um atleta falando sobre, é completamente diferente. Em atividade, né? Em atividade. Que é a coisa rara. É ascensão. Exato, não só em atividade, mas como demolindo todo mundo. que é massa. E aí, Duda, você a gente sabe, é ator, né? Tá fazendo também dublagens, né, agora. Essa aí é a nova experiência aí de dublador. E gosta muito de luta, né? A gente fez um treino hoje lá, foi bem legal, de jiu-jitsu na academia. Pra mim, uma honra treinar contigo. honra minha. Legal. E você surpreendeu, cara, porque você tem boas qualidades, tem uma guilhotina forte ali, que até me deixou com o pescoço doendo um pouquinho de tanta guilhotina de tão bem que você faz ela. Mas como é que você começou com a luta, cara? Assim, porque você tem a sua rotina, né, que não é fácil do seu trabalho de ator e sua profissão, né, agora você está trabalhando também como dublador. Como é que você associa isso, como é que você traz o esporte para o seu dia a dia, para a sua rotina? Como é que você vê o esporte? Você chegou a lutar já profissionalmente alguma coisa? Conta pra gente um pouquinho da sua rotina com o esporte, da sua vivência com o esporte. Cara, eu gosto de falar que eu sou viciado em esporte.
Porque depois você entra no ritmo, né? Se você não treinar um dia, 2 dias, você já começa a ficar de mau humor, começa a sentir dor. É abstinência física, sintomas de abstinência física, né? Da falta de treino e tal. E eu comecei a fazer judô quando eu era bem criancinha, porque na minha época era assim, menina ia pro balé, menina ia pro judô. Agora até flexibilizou, agora é papo da menina fazer judô também. Verdade. E tal. Eu falei que eu vou botar minha filha para treinar jiu-jitsu desde o início. Desde pequeno. Eu acho que judô antes do jiu-jitsu, porque jiu-jitsu é muito complexo para criança pequena, eu acho, porque é muito chão. Aí eu brinco para convencer meu sobrinho, eu falo, também acho que judô é mais legal antes do que o jiu-jitsu para criança. Porque a criança ainda está começando. Começa em pé, os 8 aninhos, 7 aninhos que consegue absorver alguma coisa, né? Aí eu tento convencer meu sobrinho de 4 anos a fazer jiu-jitsu, eu falo, cara, eu vou te levar na aula de cambalhota. Isso é massa, Eu lembro até hoje das brincadeiras no tatame que meu professor fazia quando eu tinha, sei lá, uns 4, 5 anos de idade. Que era pular por cima do outro, pular corda com a faixa dando rolamento, né? Vai dar um rolamento por cima do outro, não sei o quê. E o contato com o chão é muito importante, principalmente para criança, mas depois da pessoa mais velha, desenvolvida e tal, acaba perdendo o contato com o chão. Verdade. Né? Que, por exemplo, vou falar uma coisa que não tem nada a ver com isso, mas é uma coisa que eu tenho pensado bastante ultimamente. Eu estou com uma dor na coluna, na lombar principalmente. E quando eu fui para a Indonésia, o povo ficava de cócoras na rua, fumando cigarrinho, jogando carta, tomando um café. Olha só. Agachado no chão, cara, conversando assim. E é a posição que faz melhor pro corpo, né? Essa posição, sentado de cócoras. Isso, não a mão, o glúteo, a coluna também fica ali encaixada e tal. É uma coisa que na nossa civilização ocidental não é comum. Ficou perdida, né? Você fica ou sentado na cadeira, e a gente senta. Agora mesmo a gente está aqui gravando podcast, está gravando em vídeo também. Eu tô todo torto aqui na mesa, né? Tudo pra frente. Ainda mais com essa coisa de celular, que você parece que você quer entrar na tela do celular. Você viu, teve um estudo que inclusive fala que o homem moderno tá ficando com um problema nas costas e tá encolhendo. Sim. Fisicamente, que é por causa do celular. E agora a geração de agora talvez fiquem mais baixo do que a geração anterior. Igual aquele meme engraçado da evolução da humanidade, né? Desde o chimpanzé, aí até o Homo erectus, o Homo sapiens, não sei o que, depois volta pro cara todo. Exatamente, mas tá ficando um negócio violento mesmo. E aí, cara, eu cresci vendo, voltando à tua pergunta, eu cresci vendo o filme do Van Damme, do Bruce Willis, do Chuck Norris, essas coisas de O Grande Dragão Branco, demais, do Muay Thai, que era Full Contact, que a gente estava até falando agora no carro vindo pra cá, do Full Contact, e Rock Balboa. Então eu cresci gostando muito desses filmes todos, assim, então me inspirou muito a procurar as artes marciais e também a procurar as artes dramáticas, porque eu sempre quis ser ator também para fazer esses filmes de ação e tal. Tem tudo a ver, né? As duas coisas. Tem muito movimento corporal sim. Em aula de atuação, dramaticidade. Mais ou menos, mas no Brasil é subaproveitado também esse business. Tipo, o público brasileiro gosta muito de assistir filme de efeito especial, ação, no cinema. Mas no Brasil a produção desse tipo de filme ainda está muito tímida, na minha opinião. Eu acho que o brasileiro não valoriza se é produção nacional também, tem muito disso ainda, né? Rola um preconceito. O cinema nacional, pela minha pouca experiência para falar do assunto, o cinema nacional evoluiu bastante. O pessoal agora curte até assistir, tem atores de linha e tal. Mas quando você tenta fazer um negócio mais refinado, o pessoal fala, não é que nem os Estados Unidos. E aí sempre dá aquela. Prefere criticar. Começa a criticar antes de ver. Sei lá quantos bilhões de dólares em efeitos visuais. É um investimento completamente. Mas ao mesmo tempo a gente aqui gravando um podcast na tua casa, o equipamento fica com uma qualidade boa. Exatamente. E a mesma coisa com edição, com gravação. Hoje em dia a gente tem umas câmeras simples que entregam um resultado bem interessante para fazer. Pega o telefone mesmo. Filme cara, 4K. E aí bota num After Effects, num Premiere, um Final Cut, programas básicos de edição. Eu sou tipo faixa branca esforçado em edição ainda. Quero chegar na faixa azul o mais cedo possível, porque acho que isso vai me dar uma autonomia como artista, sabe? Porque
dá muito poder, assim, para você saber pensar melhor como se comportar, até como ator, sabe, em cena. Você fala em consciência corporal? Na atuação? Na edição você acaba tendo noção de tudo, de luz, de som, de corte, de timing, de tudo. Porque às vezes você, cara, por exemplo, novela, a luz está aqui, né? Então não adianta, você pode estar fazendo a melhor cena do mundo, a cena mais emocionante do mundo, se você estiver meio na sombra, vai ter que gravar de novo, não adianta. Então eu demorei um tempão para pegar essa... Mas é bacana que você sendo ator, você passando pro lado da edição, você consegue incorporar 100% do projeto e ver com os olhos do ator, e passar... Eu tenho vontade de escrever e dirigir também no futuro, sabe? Então eu gosto muito de tecnologia também, e agora eu fico acompanhando a minha mãe, que aliás é por isso que a gente está aqui agora, porque pô, eu fui perturbar o Borrachinha pela internet, aí pô, você tem que dar entrevista para minha mãe, cara. Perturbar nada, maior prazer. Eu ainda vou lá, eu quero muito, acompanho sua mãe, te falei, e gosto muito do jeito que ela expõe, né, os pensamentos, do jeito que ela conduz. Apesar de ser novo, eu acompanhava ela bastante, cara, na TV, agora na internet, né, com o canal dela novo, que você ajuda ela muito bem. Eu vou lá ainda, quero ir lá. Mas então, você consegue trazer o esporte de luta para a sua rotina diária, hoje em dia? Consigo, cara, consigo. E às vezes é difícil conciliar com, igual uma coisa que você falou no carro aí também, que era adaptar a seu horário, a sua rotina eu não lembro qual foi a expressão que você usou, mas com os civis, né? Tipo, com a pessoa comum, né? Seguir o ritmo do seu corpo. Exatamente. Eu também não sou muito adaptado a esse mundo horário comercial, dia útil, dia inútil. Pra mim não tem muito isso. Mas a sua profissão te dá essa liberdade também, né? À noite a academia tá fechada, tem que treinar. Vou pra escadaria e vou lá subir 10 vezes a escadaria o mais rápido possível, porque amanhã eu tenho gravação. Não dá pra esperar. Vou te dar um conselho, compre os pezinhos pra você deixar em casa, um kettlebell, que aí quando a academia estiver fechada, você... Exatamente, tem tudo já. Tudo. Eu tenho em casa, eu tenho uns tatame e eu comprei aquele buba dos meninos lá da Califórnia, tem 50 paus, um boneco. É o boneco, tamanho assim. real, cara. Irado. Do meu tamanho com acho que quase 30 quilos. Pô, dá pra fazer uns trios e tal, é legal. Aí você bota tem vários aplicativos agora que mostram, tem do Renzo, tem um monte de gente lá que ensina movimento e tal, você consegue fazer o drill com o próprio boneco em casa. Ajuda também. Você bota como fazer YouTube, exatamente, como dar a guilhotina, tem todo mundo ali fazendo. Dá até você fazer um tutorial. Porra, cair na guilhotina do cara 2 vezes. A playlist de jiu-jitsu no YouTube tem mais de 90 posições. Eu vou fazer, às vezes, depois que eu já incorporei ali, eu tiro. Então, mas eu mantenho. Então eu vou vendo uma posição legal, eu já boto ali playlist de jiu-jitsu, playlist privada, só pra mim mesmo. Pra rever e eu fico vendo direto, cara, ajuda muito. Estudar a posição. Antes do treino você fica vendo ali, você passou um perrengue em alguma posição determinada, aí você entra no... Dá pra voltar e ver. Você você trabalha com coisa relacionada a MMA também, né? Tava falando que tem um lance rolando na Fox, como é que é? O lance da Fox, MMA é Nutella. Porque lá vale tudo raiz. Vale tudo raiz. Os textos da série são engraçados demais por causa disso. O cara fala assim, que luta de verdade que o cara luta com uma almofadinha amarrada na mão e para de 5 em 5 minutos para ele receber massagem, ouvir conselho. Isso aí não é luta de verdade, pô. Que luta de verdade. Aí a série era inspirada no Campeonato Real que aconteceu em 2007, do Jorge Pereira, que é a maior casca grossa. Que é o Rio Heroes, né? Rio Heroes, que não tem nada a ver com Rio, porque era em Osasco. Você tá falando sério? Eu sabia. E aí eles inventaram esse nome porque era meio parecido com Rio, também de real. Legal. E tal. E aí o Jorge Pereira era do Rio e tal, mas aí virou Rio Heroes, mas era em Osasco. Não sabia. E aí era meio clandestino, porque no Brasil podia lutar sem regra, mas não podia apostar. Nos Estados Unidos não podia lutar sem regra, mas podia apostar. Então as lutas aconteciam lá em Osasco e as apostas aqui nos Estados Unidos.
e era transmitido via satélite. Ao vivo? Ao vivo. E tinha um site lá de aposta e tal. Só que era bem polêmico, porque no mesmo site, o cara do site era um dos sócios, né? Ele botava rinha de galo, era bem... Não, eu não cheguei a pegar ao vivo, mas eu cheguei a ver na época que acontecia ainda algumas lutas no YouTube, que o pessoal gravava e colocava. O Rio Heroes ainda estava em atividade, mas eu não cheguei a pegar uma luta, ver uma luta ao vivo, em streaming ou alguma coisa do tipo. Mas era muito engraçado, porque o Jorge Pereira, o mesmo cara que é árbitro, ele incentivava os caras a lutar. Não é isso? Tipo, o cara tava por cima, ele vai, mete a porrada na cara dele, dá a cotovelada na cara dele. É muito Tá quase dormindo aqui, pô. Tá quase dormindo, vai mão na cara, osso na cara. E não tinha luz, não tinha nada. Não tinha luz, não tinha divisão de mesa, não tinha tempo. Nossa. Podia tiro de meta, puxar cabelo. Não, teve uma luta de uma mulher contra um homem, que isso aí ficou frisado na minha mente, eu não esqueço. A Índia ganhou de um cara professor de Muay Thai. A Índia? Não, mas eu acho que tinha uma... Foi ela? A Ana Maria Índia? Pô, não sei qual é o nome todo dela. Talvez seja uma outra Índia, porque tem uma conhecida que chama Ana Maria Índia. Mas ela inclusive treinou na Chinogueira, se eu não me engano, bastante tempo. Eu sei que ela ganhou do cara. Afinal, montou e bateu. Deu um armlock no cara, o cara bateu, depois disso que não bateu. Essa cena toda entrou na série, na primeira temporada. Incrível. E ela, e aí, tipo, depois tinha um depoimento do lutador ali pra câmera. Aí ela fala alguma coisa assim: sangue, dinheiro, porrada, tamo aí! E dá um soco na própria cara, assim, é muito doido. Animal. Aqui tá isso aí é a vanguarda do feminismo, isso aí que é... não é? Pô, exato. Fica o recado. Aqui, o ano passado, retrasado, mostrou um treinamento, acho que da Cyborg, cara, e o coach dela dando uns tabef nela pra aquecer, sei lá, cara. Isso aí repercutiu bastante. Rolou. Cara, eu lembro do vídeo da Magida também. O vídeo rolou a internet toda, cara, e todo mundo criticando e tal. Mas a Cyborg mesmo não, a Cyborg mesmo, ela apoiou o treinador. O pessoal que fica polemizando demais, ela dando calma, o cara pode, né? Elenco também, Fátima Toledo, que ela é famosa por essas coisas físicas, assim, para usar estímulos físicos para preparar os estados emocionais e sensoriais do ator para estar preparado para as cenas, assim. Então, por exemplo, você vai fazer uma Acho cena... que já vi uma sátira sobre ela. Sempre ela preparou o Wagner Moura no Tropa de Elite. Então tinha muita coisa de mas tem a ver. Cidade de Deus, sabe? Então tem, deixar por exemplo, no... eu fiz um workshop com ela e eu acho bem útil, cara. Por exemplo, ela usa a apneia para você ficar, botar seu corpo num estado de alerta e estresse forte. Porque, por exemplo, eu lembro que eu fiz esse workshop depois eu fui gravar uma cena que eu capotei de carro, eu tinha que sair do carro. Olha a cena que eu gravei, tipo, o meu padrasto na novela era cego, era o Marcos, putz, agora esqueci o nome dele, que absurdo. E aí, cara, eu fui levar meu padrasto cego pra dirigir, porque ele tava com saudade de dirigir. Aí ele tava indo super bem, não, vai reto, segue reto. Tipo perfume de mulher, né? Aí teve uma hora que a gente começou a relaxar que ele tava indo bem, vou trocar o CD, pera, onde é que tá o CD? Tá ali, todo mundo veio um carro na outra... Nossa. E aí a gente gravou a cena, tipo, botou os dublês, pegaram o carro, levaram pela ribanceira, o carro desceu, capotou tudo. Aí depois que o carro já estava todo capotado, eles botam aquele vidro destacado assim no para-brisa, já meio quebrado. Aí entram os atores e aí a gente tem que sair do carro e fazer o salvamento, fazer a cena. E aí, por exemplo, eu lembro de eu ali no carro e falei, pô, essa é a chance de eu testar o negócio. Aí eu fiquei sem respirar, fazendo exercício de apneia para você ficar tonto e... Então você usa esses estímulos físicos para te ajudar a colocar no mesmo estado, por exemplo, você acabou de capotar de carro. Que você estaria se tivesse acontecido de verdade. Aí você usa esses, tipo, tapa na cara, ou... Muito lutador faz isso, né? Faz. Para você acordar, e ao mesmo tempo desensibilizar. Exatamente. Você tem algum ritual antes da luta ou não? Então, é porque assim, tem dois tipos de lutadores, eu acho, ou três. Falando disso, né? O lutador que chega muito pilhado para lutar, já o que chega
mais ou menos padrão ali, sabe? Nem muito nem pouco, e o que chega muito calmo, muito sonolento, que geralmente é aquele lutador que demora a entrar no ritmo da luta. Sim. Que só começa a que lutar. vai bem na luta de 5 rounds. Exatamente, que só começa a lutar a partir do segundo, terceiro round. Já o outro é aquele que chega muito afobado. Então, eu acho que talvez os treinadores, quando observam que o lutador é mais desse tipo, mais retardado, no sentido de demorar a chegar, tenta dar uma pilhada a mais. Ou então, às vezes, o cara não está muito focado para tentar puxar o foco. Eu já entro bem pilhado. Então... Sério, cara? Pô, coitado, cara. Nunca conseguiu lutar o terceiro round. Eu acho que você... A gente estava, inclusive, assistindo o vídeo da luta dele contra o Hall ontem. E a minha esposa estava assistindo junto e ela ainda comentou, ela disse, nossa, você parece tão calmo. Mas calmo assim, não no sentido de lento, do cara que tá devagar, que não acordou ainda. Ele tá assim, tipo, pô, eu tô em casa, sabe assim? Tipo, tô bem, tô me sentindo bem. E passou uma serenidade quase, assim, tipo, sabe, ó, tô tranquilo. Pois é, eu concordo. Mas eu acho que é porque eu já tento dominar isso bastante, mas dentro de mim eu sei que sempre tem aquela vontade de ir, então eu tento me frear. Que tipo na coleira, isso. Deixar a corda bem bamba ali, o cabresto bem justo ali, porque se soltar, vê aquele cavalo selvagem, então eu tento dominar isso, mas eu nunca tive esse problema de ter que acordar, de ter que puxar, né, assim, demais. Mas é engraçado que ao mesmo tempo eu consigo até dormir no backstage lá, faltando 2, 3 horas, eu dou uma cochilada. Então, eu me acalmo bem, mas na hora do vamos ver ali, eu acho que eu já fico bem ativo aí, não preciso de tanta essa ativação. A gente está com o tempo um pouquinho curto aqui, o papo está caminhando muito legal. A gente está em Orlando, né? Aqui pertinho da Disney. A Sabrina lá, a esposa do Duda, tá aguardando ele. Desculpa. Eu falei, ela tem que treinar com a galera. Eu tenho que ela, tá bom, mas aí a gente vai lá no negócio 2 horas da tarde, você já são 3h30 que a gente tá aqui. Só para finalizar aqui, Duda, queria que você falasse um pouquinho aí o que você acha sobre a nossa situação atual do MMA mundial e do Brasil no UFC hoje em dia, o UFC que é o maior evento. E o que você está acompanhando, o que você está achando aí do que tem acontecido no cenário mundial e brasileiro do UFC? Pô, é difícil, né? Mas o cenário brasileiro parece que deu uma esfriada um pouco, assim, né? Dessa nova geração não tá... Porque o Brasil surgiu na vanguarda, né? O Brasil chegou dominando tudo, aliás, o Brasil foi onde começou, né? O UFC criou, né? Veio dessa galera do jiu-jitsu, dos desafios entre as artes marciais e tal, né? Com a família Gracie puxando também o desenvolvimento e tal. Aí o brasileiro, acho que ele teve uma vantagem muito grande no início e agora há pouco tempo com o Pride e tal. Deu uma igualada, né? O Brasil também ficou fortíssimo no cenário internacional e tal. E aí depois... No UFC também teve um domínio absurdo. Tinha época que tinha 5 campeões ao mesmo tempo. E nem tinha tanta categoria assim. Eu acho que 5 não, mas acho que numa certa... Agora há pouco tempo atrás, né? Teve. Eu acho que de uma certa forma o resto do mundo, os americanos principalmente, deram uma igualada. E aí, agora a Copa do Mundo e a gente caiu de performance um pouco também, né? A gente tá faltando um borrachinha da vida. A gente tinha 4, 5 borrachinhas uma hora, lembra? Pô, era demais, cara. Borrachinha e agora, exatamente. O Brasil tá precisando do nome forte para assumir a dianteira, né? A vanguarda. Acabou de lutar o Shogun, perdeu, e a gente tá faltando... O Shogun tem uma história aquele cara ídolo nosso, né, cara? Igual tinha. Foi campeão com menos de 20 anos lá no Pride, né, cara? Ele. Eu tava até falando isso, a gente vê a história do Shogun, a gente pensa que ele tá com quase 40 anos, inclusive. Ele não envelhece, né? Mas ele não tem isso, ele tem 34, 35. Pode crer. É porque ele conquistou tanta coisa novo. Que a gente pensa que ele já tá. Que a gente pensa que ele tá bem velho, não tá. O cara tá bem, tá novo ainda, né? De idade tá novo. Então, assim, porque ele conquistou tudo muito cedo. Mas eu acho que a gente precisa
Eu acho que é natural essa renovação, né? Isso acontece em todo esporte. São várias safras. Né? São várias safras. Mas uma coisa que eu acho que, por exemplo, na Copa do Mundo agora, muita gente falou, o futebol deu uma igualada porque virou um esporte que antigamente a parte técnica, quase artística, era muito mais relevante. Hoje em dia, a parte atlética ganhou uma força e todo mundo ficou com um preparo físico muito bom, um arranque muito bom, todo mundo consegue correr, sei lá, 15 km por partida com uma velocidade muito alta, exposta, rápida, muito físico, muito reflexo. Então isso deu uma equilibrada, assim, né? Tem vários países, por exemplo, a Croácia, que ninguém imaginava que ia estar disputando a final da Copa do Mundo. Eu acho que isso aconteceu também com o MMA. Né? Antigamente, pegavam um faixa preta de jiu-jitsu com alguém que não tinha noção de quase nada. Só com por mais que o cara fosse um wrestler bom, né? Quando chegava no chão mesmo, o cara não sabia o que fazer. Né? Então, o cara passava... E aí tinha muito... E era os caras, às vezes o Marco Ruas surgiu como o primeiro enciclopédia das artes marciais. Um cara que bom, o cara que fazia tudo. Ele fazia tudo bem feito. Se o cara troca, eu levo pro chão, se o cara agarra, eu soco e chuto e tal. E aí depois rolou essa coisa todo mundo ficou bom em tudo, e agora acho que tá rolando um pouco essa coisa de todo mundo tem que ser bom em tudo, mas tem que ter uma especialidade. Exatamente. Né? Você deve ser bom em todas as áreas e tal, mas a tua trocação é que é o teu carro-chefe. Né? Sim, exatamente. Eu penso a mesma coisa. Eu acho que não dá mais para o atleta de alto rendimento, por exemplo, do MMA, do UFC, o cara falar, eu vou ser mais ou menos em pé, mais ou menos no wrestling, porque meu jiu-jitsu é muito bom. Eu acho que isso aí não vinga mais. Né? Eu acho que os caras são muito bons em tudo, mas tem alguma coisa que eles sobressaem muito mais do que a maioria. Eu acho que esse tem que ser o pensamento hoje em dia dos lutadores. Né? A gente tem o Demian Maia, que é feríssima no jiu-jitsu, e a trocação ele parece que não avança tanto, não evolui tanto, né? Mantém ela básico. Não, eu acho que precisa, né, trabalhar em todas as áreas muito. E pega uma luta que anula a trocação dele, anula o jiu-jitsu, igual aconteceu, botaram lá, fica em pé 25 minutos olhando pro outro e não... Ele chegou e falou, vou neutralizar o azar. Ele ficou correndo, ele ficou literalmente correndo ali em volta. Mas uma coisa também, a gente estava falando do MMA e do futebol, eu lembrei do surf também. O surf, antigamente... Vou falar do Caris Pô, manda um abraço Tô brincando. Engraçado, cara. Eu vi muito do post que você fez outro dia lá no Instagram. Mas porque antigamente o cara era surfista profissional, mas ele tinha uma vida que era zero a vida de atleta. O próprio Romário falava isso. Eu não sou atleta, eu sou jogador de futebol. Exatamente. E aí o cara era mó doidão, bebia, ia pra balada, night e tal, e aí chegava lá no mar e tal. Mas hoje em dia também... Virou um esporte. O cara tem que ser atleta. A gente vê com o Medina isso, né? O Medina faz uma preparação física, faz fisioterapia voltada pro surf. Atleta, né, cara? Atleta. Cabeça de atleta. Mente de atleta. O esporte vai evoluindo, né? O esporte vai aumentando o nível, né? O nível mínimo vai elevando muito. Tanto no surf, no futebol, tá assim, a parte física, não existe mais o cara que leva só na habilidade. No MMA também não dá pra fazer. Então eu acho que o esporte evolui numa forma geral. Exatamente. 20 anos atrás, o Romário falava, eu não treino que é pra não cansar pro jogo. Aí ele tem ele fazia 3, 4 gols, o cara falava, tá funcionando. Hoje em dia, imagina, será que o Romário ia conseguir? Eu não sei. Porque os caras estão um tempo de reação muito rápido mesmo. Ele muda absurdamente, né? O cara consegue, o Romário ia quebrar a expectativa do cara, o cara ia conseguir repor, né? O cara E é a graça do... Ele ia ter que driblar 3 vezes o mesmo cara. O cara voltando, exatamente. E é a evolução do esporte, do MMA também, né, cara? Você assiste luta de 10 anos atrás, você assiste luta hoje, é outro esporte. Outro esporte. Acho que é isso, Duda.
Vamos encerrar? Bom, obrigado. Muito Sabrina, obrigado. desculpa. Muito obrigado, cara, por você ter aceito Eu aqui, agradeço. fazer parte do nosso projeto que está iniciando ainda, mas acredita aí que vai dar certo. E obrigado. Já gostei Valeu. de participar e ia gostar de assistir com certeza. Beleza, irmão. Valeu, irmão. Prazer. Obrigado. Prazer ter você aqui, viu? Valeu.